Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A gente vai falar agora sobre Brigham Young, ainda dentro dessa sessão aí da crise de sucessão depois do falecimento do profeta Joseph Smith. A gente já viu que Joseph não estabeleceu uma ordem bem clara assim da sucessão profética dele. E nesse período aí caótico, depois da morte dele, vários seguidores estavam alegando que deveriam ser o próximo profeta. A gente já falou sobre Joseph Smith III, já falamos sobre Sidney Rigdon, James Strang, e agora a gente vai falar sobre o oficial, o segundo profeta oficial aí da igreja que mais vingou hoje em dia, que é, nosso coleguinha Brigham Young. A gente vai conhecer um pouco sobre quem foi esse carinha aí. Eu tava dando uma pesquisadinha aqui pra ver se eu acho o nome completo dele. Deve ser Brigham Young. Deve ser Brigham Young, porque no chat, na Wikipédia, tá falando Brigham Young solamente. Igual o Joseph Smith, provavelmente. É porque é bem comum aí pros americanos terem um nomezinho ali no meio. Bom, Joseph faleceu. A gente sabe que não existe vácuo de poder na história sem ter uma boa treta. Bom, Brigham Young ele foi um apóstolo fiel aí de Joseph Smith e surgiu aí como profeta 3 aninhos após o falecimento de Joseph Smith. Ele ocupou essa cadeira aí por 3 décadas. Bom, se eu fosse listar aí qual que foi a principal ação de Brigham Young como profeta da igreja, provavelmente seria essa migração que ele fez dos membros ali em 1846, abandonar Nauvoo e partir aí para Nova Sião, que seria futuramente o Vale do Lago Salgado, Utah, Salt Lake. Mas teve muita coisa que aconteceu aí nesse período, nesses 30 anos. Se a gente parar para pensar, cara, Joseph Smith ele organizou a igreja em 30, tudo bem, ali 20, ele teve teoricamente a primeira visão. De 20 a 44, isso dá 24 anos. Brigham Young ficou mais tempo que isso na liderança da igreja. Eu tô dando uma olhadinha aqui, ele não foi profeta logo depois do falecimento de Joseph, Então, oficialmente foi 3 anos depois. Então, ele foi de 1847 até 77, exatamente 30 anos. E eu dei um chat GPT porque eu sou sim curioso, Eu fiquei curioso agora para saber quem foram os profetas que serviram por mais tempo como profeta na Igreja Sud. Então, sim, Brigham Young ele está liderando esse ranking aí com os seus 30 anos de mandato. Em segundo lugar seria Heber G. Grant, foi por 27 anos. E em terceiro lugar, Lorenzo Snow, por 17 anos. E também ainda dentro dessa curiosidade, vamos dar uma olhadinha nos últimos 3. Russell M. Nelson, que está atualmente... Ele começou ali em 2018, janeiro. Então agora, janeiro de 2024, ele está fazendo 6 aninhos de presidente. Thomas S. Monson, ele serviu como profeta da igreja por 10 anos. E Gordon B. Hinckley por 13 aninhos aí. Bom, vamos voltar lá para Brigham Young. Então ele defendia firmemente os ensinamentos, os rituais, tudo aquilo que foi apresentado por Joseph Smith, ele estava defendendo aquilo lá. E também incluiu algumas outras cerimônias no templo, e doutrinas relativas à poligamia, tal, então deu uma acrescentadinha.
Vamos dar uma olhadinha aqui o que a Wikipédia pode contribuir para o nosso estudo de hoje. O ruim, pessoal, é que se você vai na Wikipédia e coloca em português Brigham Young, vai vir tipo assim 2 parágrafos, né? Em inglês tem, né, muita informação. Então a gente vai ter que dar uma olhadinha mesmo em inglês, né? Fica um pouquinho enrolado para a gente poder fazer o episódio, mas é o que tem mais informação para a gente poder discutir. A gente sabe que quando ele assumiu como presidente da igreja, ele era presidente do Quórum dos 12 antes. Então, antes dele ser o presidente do Quórum dos 12, quem era? Era o Thomas B. Marsh. E depois que ele assumiu como presidente da igreja, então o próximo presidente do Quórum dos 12 acabou sendo o Orson Hyde. Dei um chat aqui porque a curiosidade é grande. Quem foram os primeiros apóstolos, né, os primeiros a serem chamados apóstolos na igreja Sud? Thomas B. Marsh, então olha, é o primeiro apóstolo da igreja, Thomas B. Marsh. Segundo lugar, não foi Brigham Young, foi David W. Patten. E em terceiro, sim, foi Brigham Young. A gente vai falar um pouco sobre as personalidades da igreja, igual eu estou fazendo agora, né, do Joseph III, né, Sidney Rigdon, Brigham Young. Então a gente vai falar sobre algumas outras personalidades quando convir, né? Então provavelmente a gente vai falar sim sobre Thomas B. Marsh e as coisas que aconteceram na vida dele. Mas então ele saiu da igreja em 1838. E David Patten, né, ele não se afastou da igreja. O que aconteceu? Ele morreu. Pois é, ele acabou morrendo tragicamente aí naquela Guerra Mórmon de 1838 também. Então, dois dos principais, né, os primeiros 2 apóstolos, a igreja perdeu esses carinhas aí em 1838. O mais velho, então, na sucessão seria o Brigham Young mesmo. Mais algumas curiosidadezinhas sobre nosso Brigham Young. Ele foi chamado como apóstolo pelas 3 testemunhas. Ele também foi o primeiríssimo aí governador do estado de Utah. Ele foi governador de 1851 até 58, 7 aninhos aí. Não tinha ninguém que era governador antes dele. E depois dele foi o Alfred Cumming. Nosso Brigham Young, ele nasceu em 1801, sim, 4 anos antes de Joseph Smith. Ele nasceu em Vermont, o estado de Vermont, nos Estados Unidos, e faleceu então em 77, quando ele tinha 76 anos de idade, no próprio Utah, né, em Salt Lake. Olha, curiosidade, do que ele morreu? Alguém sabe, alguém já ouviu falar do que Brigham Young faleceu? Aqui está dizendo que a causa da morte foi ruptura do apêndice. Caramba! Bom, a gente quer saber quantas esposas ele teve. A gente sabe que ele teve um bom tanto de mulher, hein? Ele teve 55, é mais ou menos estimado, né? Porque dependendo da fonte aí ele pode ter mais ou menos, mas ele basicamente teve 55 esposas, 56 filhos. Então, o Wikipédia aqui mostrando que ele foi o segundo presidente da igreja Sud, liderou os membros ali nessa saída de Nauvoo, em Illinois, para Utah, no Vale de Salt Lake. Como ele estava instituindo aí um novo estado, né, como governador e também líder religioso, nesse trabalho de estabelecer a cidade, ele também focou em instituições de ensino. Então, né, por isso a gente tem a Universidade de Brigham Young, né, mas começou com a Universidade de Utah. Ah, olha aqui, ó, tá vendo? Já dá uma variada. Eu tinha visto que ele tinha 55 esposas, 56 filhos no chat GPT, mas aqui, ó, na Wikipedia tá falando que ele teve 56 esposas, 57 filhos. Então, variação de 1. Foi ele, sim, pessoal, foi ele. A gente já sabe que foi o cara que formalizou a proibição de passar o sacerdócio para as pessoas negras. Pois é. E outro feito desse carinha aí foi que ele liderou a igreja na guerra de Utah, né? Então a Utah War contra os Estados Unidos. Bom, vamos dar uma olhadinha então na infância de Brigham Young. Quem eram os pais dele? John Young e Abigail Ho. Eles tiveram aqui 11 filhotinhos. Vamos ler aqui na ordem. Elizabeth, John Jr., Lydia, Fanny, Joseph, Brigham, então Brigham Young é o 6º filho, Nancy, Louisa, Lorenzo, Phineas, Susana. Ah, cara, esse Phineas, se eu não me engano, a gente já falou sobre ele,
em algum episódio aí, ele era o cunhado de Oliver Cowdery, casou com a irmã do Oliver Cowdery. Se eu não me engano, o que a gente já falou sobre ele é que sobre aquele episódio da Pedra Dividente. Eu acho que foi ele que, quando o Oliver Cowdery faleceu, foi pegar essa pedra com a viúva. Bom, o pai de Brigham Young, esse John, ele era fazendeiro, né? Pelo jeito, né? Parece que não tinha muita opção, né? Todo mundo aqui era fazendeiro. Bom, ele recebeu, né? O Brigham Young recebeu alguma informação, alguma educação, né, formal, mas também foi bastante ensinado pela própria mãe, né, a ler e escrever. É quase a mesma coisa que aconteceu com Joseph, né? Infelizmente, ali em 1815, quando ele tinha então 14 aninhos de idade, a mãe dele faleceu de tuberculose. Logo depois, o pai dele, o John, acabou casando com uma viúva chamada Hannah Brown e mandou o Brigham Young para estudar e trabalhar, mandou embora. Então, ele se mudou ali dentro do estado de Nova York ainda. Ele foi para Auburn. Eles tiveram, aliás, algumas mudanças, né? Eles mudaram algumas vezes durante a vida de Brigham Young, mas ainda sempre dentro de Nova York. Então, né, quando o pai dele casou de volta, ele foi mandado para trabalhar e aprender carpintaria com um tal de John Jeffries. Com esse carinha aí, ele aprendeu a ser carpinteiro, vidraceiro e pintor. Inclusive, um dos lugares que ele trabalhou, né, que Brigham Young pintou, hoje é um museu local, ainda existe. Interessante. Infelizmente, o nosso Brigham perdeu o emprego dele em 1819. Por quê? Por causa de uma crise, cara. Eu fui mais além, né, e pesquisei aqui o que foi essa crise, o pânico de 1819. Está dizendo que foi a primeiríssima crise econômica aí dos Estados Unidos, que foi assim, né, generalizada. A gente já tinha falado sobre a crise de 1837, então a que a gente mais conhece hoje é a 1929, né, mais atual pra gente, logo depois ali da Primeira Guerra Mundial. Então a gente viu ali que aquele banco, Kirtland Safety Society, quebrou junto com essa crise aí de 1837, mas então a primeiríssima foi essa de 1819, que afetou o emprego do nosso Brigham aqui, que ele acabou perdendo. Era dito que Brigham Young ele tinha um estilo bem estrito de cristão puritano. Bom, né, adiantando um pouco para vocês, o que a gente sabe, né, a gente sabe um pouco sobre o Brigham Young e a gente consegue visualizar algumas coisas. A gente sabe que ele era bem ditador. O pessoal reclamava bastante de alguns comportamentos dele. Por exemplo, a gente já falou lá no episódio sobre Joseph Smith, que o pessoal estava reclamando do comportamento de Brigham, e ele falou, cara, se vocês estão achando eu ruim, vocês tinham que ter conhecido o Joseph. Bom, então já consegue ver que, né, gente boníssima ele não era. Inclusive até por questão de várias ideias dele, por exemplo, esse negócio aí, a poligamia ele levou, né, muito adiante. Tratava mal as mulheres, umas ideias bem racistas também. Foi bem vacilão em muitos aspectos. Bom, o que está dizendo aqui na Wikipédia é que ele usava tabaco, mas ele não bebia álcool. Será? Tenho que dar uma olhada nessa informação depois. Tá dizendo aqui ó, que ele se recusou a assinar um tratado de temperança. Lembra? A gente já falou sobre temperança aí no episódio de Palavra de Sabedoria, que é um tratado onde você se compromete a não usar aí certas substâncias. Mas está dizendo que ele se negou a assinar e ele diz assim, se eu assinar este tratado de temperança, eu me sentirei como se eu estivesse sendo obrigado e eu gostaria de fazer o certo sem me sentir obrigado a isso. Eu quero minha liberdade. Ah, tá bom, justo. O ruim é que era liberdade para ele, né, mas obrigação para os outros. Bom, em 1824 ele conheceu uma moça com quem ele se casou chamada Miriam Works. Então, se ele era de 1801, estava com 23 aninhos de idade. Aí, de 1801 fica mais fácil de fazer os cálculos, né? Bom, nessa época aí que ele casou, ele estava trabalhando numa fábrica, então ele morou num puxadinho aí do lado da fábrica. Tiveram aí a primeira filha, Elizabeth, em setembro de 1825. Bom, tem algumas informações aqui dizendo que ele fez cursos, trabalhava de sociedades de oratória, então pelo jeito estava praticando aí para ser um bom orador. E em 24 ainda ele tinha se convertido para a igreja metodista.
Parece que está dizendo aqui que ele insistiu em ser batizado por imersão, né? O que não era comum, a prática normal, não sei, dos metodistas talvez, era de, né, espirrar a aguinha. E então, em 1828, ele se mudou para Mendon, ainda dentro de Nova York. Parece que o pai e alguns irmãos dele já tinham se mudado para lá, então ele se mudou para lá também, e ele acabou sendo familiarizado aí com uma outra celebridade, Heber C. Kimball. Bom, nessa época aí, Brigham Young montou uma serraria e continuou trabalhando como carpinteiro. Bom, com essa mudança aí dele para Mendon, em 1828, ele largou a igreja metodista e começou a procurar outra religião. Então, bem na época aí do Livro de Mórmon, 1830, época que a igreja foi instituída também, ele foi apresentado ao Livro de Mórmon, né, uma cópia que foi o irmão dele que trouxe, o Phineas. E o Phineas tinha conseguido essa cópia aí com o Samuel Smith, provavelmente deve ser o irmão de Joseph Smith, né? Mas nosso colega Brigham Young, ele não aceitou de imediato. Ele leu, tá, ficou interessado, tá, mas não aceitou. Em 1831, então um aninho aí depois, teve um grupinho aí de 5 missionários que eles saíram lá de Columbia, na Pensilvânia, para pregar o evangelho ali em Mendon. Então esses carinhas, eles conseguiram ensinar o Brigham Young. Ele ficou um pouco mais interessado, pegou a mulher dele, Miriam, e o Heber C. Kimball, que era o colega dele, e viajaram lá para Colômbia. Eles acabaram então conhecendo Joseph Smith e então se tornaram, né, membros da igreja em abril de 1832. Quem batizou o Brigham Young foi um tal de Eleazar Miller, era um daqueles 5 missionários que pregou para ele. Acabou que um monte dos irmãos aí de Brigham Young se tornaram membros também. Então, quando eles voltaram ali para Mendon, eles montaram um ramo da igreja lá. E até tá falando aqui que, das 18 famílias da igreja nessa época, em Mendon, 15 eram da família Young. Daí o Brigham Young e o Heber C. Kimball saíram em missão, saíram meio que, né, pregar ali pelo estado de Nova York. Enquanto a Violet Kimball, lembra? A gente já falou bastante dela. Ela era aquela mulher que o Joseph Smith queria pegar, que queria pegar a mãe e a filha, e o Heber C. Kimball ficou todo preocupadão, né? Então era essa aqui, a Violet. Ela ficou cuidando da família, né? Da família Young, da família dela, enquanto os maridos foram para a missão. A mulher do Brigham Young tinha morrido, ela morreu de tuberculose, né? A Miriam. E ele continuou em missão, né? Então essa Violet, ela continuou cuidando dos filhos do Brigham enquanto isso. Como parte dessa missão deles, né? Que daí nessa época tava o Brigham Young, o Heber C. Kimball e o Joseph Young, então o irmão dele, e eles foram para Kirtland, Ohio. Inclusive, cara, eles adoravam ficar falando em línguas, né? Então eles ficavam falando um monte de coisa assim, né? E dizia que era, né? Que eles estavam falando em línguas. Inclusive, né, nessa ocasião em que ele foi visitar Joseph Smith lá em Kirtland, Ohio, em missão, ele falou em línguas e Joseph falou: olha, essa língua que você está falando é a língua adâmica. Ele fez uma duplinha aí com o irmão dele, né? Então, o Brigham Young e o Joseph, Joseph Young, tá? Eles fizeram uma duplinha porque os dois já tinham sido pregadores aí naquela igreja metodista, então eles tinham um circuito de pregação interessante, então os dois se davam bem pregando, né? Então eles ficaram pregando aí nesses anos de 1832 e 33, e então ele terminou essa missão dele e ele pegou as 2 filhas que ele tinha e se mudou para Kirtland com a família Kimball. Ele tinha perdido a esposa. E então lá em Kirtland ele conheceu uma tal de Mary Ann Engel. E se casou ali então em 1834. Nesse ano ainda ele se tornou um membro daquele acampamento de Sião e eles viajaram, né, até o Missouri. Foi um bate-volta, né? Eles foram em maio, voltaram em agosto. Então, lembrando que ele ainda continuava trabalhando como carpinteiro, pintor, vidraceiro. Inclusive, ele fez esse tipo de trabalho no templo de Kirtland, quando eles estavam construindo. E logo que ele chegou também desse acampamento de Sião, nasceu o primeiro filho dele com essa nova mulher, e o primeiro filho homem, que foi chamado de Joseph A. Young. Então, ali em 1835, ele foi ordenado como membro do Quórum dos 12 Apóstolos.
E já logo em seguida também já foi para a missão de volta, agora na Pensilvânia e em Nova York. Em 36 ele já estava de volta ali em Kirtland para poder ajudar na dedicação do templo. Inclusive ele falou em línguas de novo, na dedicação do templo. E já voltou para a missão de volta, né? Voltou para a missão de volta lá em Nova York. E inclusive ele batizou daí mais uns parentes dele, que incluiu o seu primo, Willard Richards. Olha só como a gente vai vendo as conexões. Cara, a gente sempre falou desse Willard Richards, não fazia nem ideia que era primo do Brigham Young. Ou, por exemplo, o Phineas Young, o irmão dele, que era cunhado do Oliver Cowdery, então todo mundo conectado. Outra coisa também, tipo, fazia nem ideia de onde que veio esse Heber C. Kimball, cara. Ele era um cara forte aí na igreja nessa época, a gente já falou bastante sobre ele. De onde que ele veio? Aí, agora a gente viu, ele era amigo do Brigham Young. A gente pode fazer um episódio sobre esse primo dele também, que ele é bem interessante a história dele, mas basicamente as principais coisas dele, ele foi apóstolo, foi membro do Quórum dos 12 Apóstolos, esse Willard Richards, foi secretário de Joseph Smith, e era ele que estava lá quando o Joseph Smith foi baleado na cadeia de Carthage. Lembra que a gente falou? Tava o Joseph e o irmão dele, Hiram, e daí tava o John Taylor e mais um carinha, que era esse carinha aí, Willard Richards. Brigham Young voltou ali para Kirtland em 37, foi bem a época que o banco quebrou, né, o banco da igreja, então teve muita gente, mas muito membro da igreja, muito boladão com essa história, e os membros que permaneceram fiéis tiveram que vazar dali, então o Brigham Young também vazou ali de Kirtland em dezembro de 37 por conta desse auê todo. Não sabia muito para onde ir, ele foi para Indiana, ficou um pouquinho com o irmão dele lá, o Lorenzo, mas depois ele já se encontrou, foi lá para Far West, no Missouri, em 1838, junto com o pessoal. E nesse mesmo ano, né, 38, foi quando o Thomas B. Marsh vazou da igreja e aquele outro carinha, qual que era o nome? David Patten, morreu naquela guerra, né, a Batalha de Crooked River. E então, com isso, ele acabou se tornando então o presidente aí do Quórum dos 12. Nessa mesma época, o pessoal acabou saindo do Missouri aí, fugido, por causa dessas guerras todas aí que não deu certo. Lembra? A gente falou o que estava acontecendo. Joseph falou, cara, Sião vai ser aqui, Missouri, cara, Liberty, Independence. E acabou não deu certo, vazaram, foram para Nauvoo, no Illinois. Nessa época, Brigham Young serviu aí um aninho de missão no Reino Unido e ele fez um bom trabalho, cara. Joseph Smith começou a ver assim, cara, esse Brigham Young tá fazendo um trabalho legal, ele conseguiu organizar a igreja bem lá na Inglaterra e os membros da Inglaterra começaram uma publicação chamada Millennial Star. Bom, o Brigham Young, né, voltou ali para Nauvoo, se juntou com os membros da igreja, tava morando lá tranquilo. Já estamos em 1841, ele se juntou ao conselho da cidade de Nauvoo. Inauguraram o templo de Nauvoo, começaram a fazer algumas ordenanças lá. E em 42 ele também se juntou aos maçons. Bom, aí Joseph Smith começou com aquela história de casamento plural. Brigham Young, ele começou a fazer esses selamentos, né? Ele realizava as ordenanças desses casamentos plurais aí de Joseph, ele começou a gostar da ideia. E então nosso amigo Brigham Young, ele propôs em casamento uma tal de Martha Brotherton, que tinha 17 aninhos, cara, esse cara é muito pilantra, né? 1842, quantos anos que ele tinha? 41. Tava propondo em casamento uma menina de 17 anos. Essa Martha, inclusive, ela tinha vindo da Inglaterra. Olha, daqui, cara, daqui onde eu tô, de Manchester, na Inglaterra. Eles estavam com um lance aí de imigração, né? Eles queriam puxar todos os membros para onde eles estavam. Queriam que todos os membros da igreja estivessem juntinhos. Então ela veio da Inglaterra para os Estados Unidos e, inclusive, ela assinou uma declaração oficial dizendo que ela foi persuadida por Brigham Young e Joseph Smith a aceitar a poligamia. Olha, é isso, cara. Assinou um documento dizendo que foi manipulada para poder casar aí com o Brigham Young. Com 17 anos, cara. Pilantragem isso, hein? Bom, quem incentivou ela a assinar essa declaração foi o John Bennett. A gente já falou sobre esse cara, ele estava meio chateadão com o Joseph Smith.
Então é isso. Pode ser que ele manipulou ela a fazer isso? Pode ser, mas eu acho que a maior chance é de que realmente ela foi sim persuadida, manipulada, né, a entrar para essa poligamia aí. Tá dizendo aqui que o Brigham Young ficou boladão com essa nova mulher dele. Eu não sei se ele separou ou não tá mostrando aqui. Mas Brigham Young, ele levantou uma campanha grande aí contra o Bennett. Então o John Bennett aí ficou boladão com o Bennett e falou: cara, esse negócio aí que você tá falando de Joseph, dele ter uns casamentos aí, isso aí é mentira. Isso aí é mentira. Mas a gente sabe que o Brigham Young estava ciente sim que isso aí acontecia, cara. A poligamia estava sendo praticada às escondidas. Inclusive, quem estava meio com dificuldade para aceitar essa situação era o Hiram, o irmão do Joseph. Então, o Brigham Young teve uma participação aí no convencimento de Hiram para aceitar essa nova lei aí da poligamia. Então, o Brigham Young casou com uma Lucienne Decker. E mais só um detalhe, tá, pessoal? Essa Lucy, que o Brigham Young acabou de casar, ela já era casada, ela ainda estava casada com William Seeley. Então, meio que o Brigham Young, ele apoiava ela com os filhos dela enquanto ela ainda morava, né, com esse outro cara em Nauvoo. Bom, eles tiveram 7 filhos juntos. E olha só, cara, o Brigham Young, ele foi um dos primeiros homens a praticar a poligamia em Nauvoo, e ele foi o cara que mais casou com mulheres, né, tipo, teve mais mulheres dentro desses polígamos enquanto estavam em Nauvoo. Bom, mas a gente vai falar mais pra frente sobre a poligamia dele, porque a gente já falou sobre poligamia, sobre palavra de sabedoria, mas na época de Joseph Smith, então a gente vai falar de novo sobre esses dois assuntos na época de Brigham Young, porque tem mais algumas informações aí. Em 44, Brigham Young ajudou, né, trabalhou aí na campanha presidencial de Joseph Smith. Era meio que uma missão da igreja, mas também aproveitar para falar aí do nosso próximo presidente dos Estados Unidos, aí, Joseph Smith. Então a gente sabe que aí nesse mesmo ano de 44, Joseph Smith foi preso e foi assassinado, o que iniciou a nossa crise de sucessão, aonde a gente queria chegar. E a gente sabe que Brigham Young, ele deu um chega pra lá na família da Emma, né? Falou, não vai ser os filhos de vocês não. Também deu um chega pra lá no Sidney Rigdon, no James Strange, e falou, não, a gente aqui é do Quórum dos 12 Apóstolos e a gente vai tomar conta desse negócio. Foram fortalecendo a ideia e em 3 anos assumiram aí como, né, ele assumiu como presidente da igreja. Bom, em 45, aí, depois do falecimento de Joseph, Brigham Young focou os esforços da igreja em terminar a construção do templo de Nauvoo, não estava muito bem terminado, e daí quando eles terminaram já fizeram as ordenanças aí de um monte de membros da igreja. Ai, cara, eu tô lendo aqui, eu vou lendo para poder gravar, cara, porque a história tá engraçada aqui, hein? Então, o pessoal da igreja começou a sofrer perseguição. Já sabe pela morte de Joseph que o pessoal não estava, né, mesmo feliz com eles ali, com os mormons ali. Então, 44 Joseph foi morto, ficaram ali 45, 46, cara, 46 já não tava dando mais não. Brigham Young tava lá no templo de Nauvoo quando a polícia chegou para prender ele. Olha só, cara, o que ele fez? Ele mandou um carinha, qual que é o nome do cara? William Miller. Ele mandou o William Miller vestir o chapéu e o casaco dele, né, para ficar parecido com ele. O pessoal levou esse William Miller, né, preso, e depois logo o carinha foi liberto, depois que os caras descobriram, esse aqui não é o Brigham Young não. Ai, meu santo, cara, o cara era macho pra ter 56, 57 esposas, mas não era macho pra ir ser levado pela polícia. Mandou um outro cara no lugar dele, cara, que vexame, cara, que vergonha. Então foi aí que, né, em fevereiro de 46, que ele falou, não, cara, não dá mais não, o pessoal vai ficar enchendo o saco aqui, a gente vai ter que sair daqui para algum outro lugar. Que daí foi que eles fizeram o êxodo, né, essa migração aí dos membros de Nauvoo lá para Utah, mas isso aí vai ficar para um outro episódio, né? Aqui a gente queria focar mais em saber quem foi Brigham Young, qual foi a história dele na igreja e como aconteceu essa sucessão dele como, né, profeta. Só dar uma corrigidinha aqui também, a gente falou que ele ficou 30 anos como presidente, ele ficou 29 anos, né? 29 e mais uns tantinho, quase deu 30. E mais uma, não é correçãozinha, né? Mais uma complementação sobre o falecimento dele.
Está dizendo que ele sofria de uma cólera morbus, não sei bem o que é isso, e uma inflamação intestinal. Então que ele morreu de peritonite devido à ruptura de um apêndice. E as últimas palavras dele foram Joseph, Joseph, Joseph. Está dizendo aqui que foi invocando o nome do antigo profeta da igreja, Joseph Smith Jr. Cara, não sei, né? Eu gostaria de dar uma lida nesse contexto aí. Tipo, eu não acho que ele está chamando o Joseph Smith. Eu acho que ele poderia estar chamando o filho dele, que era Joseph. Ele tinha um filho chamado Joseph, né? Ou o irmão dele, Joseph, não sei. E eu acharia mais provável, mas obviamente, né? Os caras devem ter um contexto aí que estudaram. E outra curiosidade do Brigham Young, ele era o cara mais rico de Utah na época. O valor estimado da fortuna dele era de $600 mil, o que seria equivalente, nos dias atuais, a 17 milhões. Vamos dar uma olhadinha aqui naquele episódio da transfiguração ali de Brigham Young, onde ele estava ali por assumir, ninguém sabia se ia ser ele ou não, e de repente o pessoal viu o rosto de Joseph, né? O rosto e a voz de Joseph em Brigham Young. Naquele site Mormon Think, eles colocaram ali a transfiguração de Brigham Young, uma lenda urbana dos membros da Igreja Sud. E eles contam assim: após a morte de Joseph e Hyrum, a igreja estava meio que abandonada, sem liderança. Todos os membros queriam saber quem que ia ser o próximo líder, quem que vai ser. E aí eles fizeram uma reunião para resolver esse negócio aí. O Sidney Rigdon, ele estava fazendo uma campanha para ele mesmo, para ser o próximo líder. E assim como, né, o Brigham Young falou, cara, esse cara tem que ser eu, entendeu? Eu sou aqui o presidente do Quórum dos 12 e é o Quórum dos 12 que vai assumir esse negócio. E no discurso de Brigham Young, ele falou que os membros da igreja ficaram pasmos porque eles viram o rosto e a voz de Joseph, enquanto o Brigham Young falava, né? Uma prova clara aí de Deus de que ele estava querendo que sim, que Brigham fosse assumir. O problema disso é que ninguém falou sobre esse acontecimento na época que aconteceu. Né? Não tinha nenhuma carta, não tinha nenhum jornal, né, nada, nenhum diário falando sobre isso na época. O que a gente vê se repetir de novo na história da igreja. Né? Porque a história da igreja é o quê? Aconteceu a primeira visão. Só foi relatada muito tempo depois, ainda depois de ter sido, né, alterada várias vezes. O anjo Moroni, no quarto de Joseph, também teve alteração. Muitas coisas tiveram alteração, foram contadas muito depois. Então, assim, grande chance de não ter acontecido, né? Ou pelo menos não ter acontecido bem como foi contado. Então, é mais uma vez uma história aqui, né, de que algo miraculoso aconteceu, mas não foi registrado na época, foi registrado depois, né, por outras pessoas. Tem um historiador aí bem importante na busca dessas informações, que foi o Richard Van Wagoner, e ele saiu à caça, cara. Ele saiu, procurou nos diários, nos jornais, nos registros da igreja, se ele achava alguma coisa, alguma evidência dessa transformação miraculosa aí naquele dia, e ele não encontrou. A gente tem um registro aí de tudo que esse Richard estudou e os resultados desse estudo dele. Bom, o que a gente consegue encontrar, se for estudar, né, como aconteceu essa reunião, a gente vai ver que o Nauvoo, os jornais de Nauvoo, eles mostraram, né, o que aconteceu nessa conferência. As pessoas que estavam lá, que eram centenas de pessoas que estavam presentes, elas sim relataram o que aconteceu, né? Tipo, Brigham Young ele foi muito persuasivo, ele teve os argumentos dele e tal, e escreveram as coisas nos diários deles, mas nada foi mencionado sobre esse milagre. Então, quando que aconteceu essa reunião? Lá em 47, será? 46, talvez? Bom, então, tá. Então a gente já viu que não consegue encontrar essa história, né, desse milagre na época. Então, tá. Da onde que vem essa história? Se a gente for procurar, vem de muito tempo depois, em um outro lugar, que é lá quando os membros já estavam resolvidos em Utah. Então, lá em 1857, 13 anos depois, então, desse discurso, então, 57, então, foi em 44, provavelmente, o discurso, né? Então, em 57, 13 anos depois, um tal de Albert Carrington foi o primeiro a mencionar essa transformação.
Esse Albert, ele estava dando um discurso para os membros da igreja e tal, e daí ele falou, cara, né, eu pude ver lá o rosto de Joseph, cara, no Brigham Young. Nossa, cara, foi muito interessante. E daí, de repente, outras pessoas começaram a falar a mesma coisa. E daí, sim, foram feitos muitos registros de membros falando, olha, não, isso, realmente, a gente presenciou isso aqui, né, aconteceu assim, assim, assado. Uma coisa que esse Richard conseguiu verificar é que tinha gente ali dizendo que viu esse milagre aí, testemunhando desse milagre, gente que não estava nem lá em Nauvoo na época, entendeu? Então fica complicado. Outro exemplo foi um carinha que também estava testemunha dessa reunião, que era o bispo George Miller. Inclusive esse George Miller ele era o segundo bispo que chamava, era um cara importante. Ele não era o carinha que era do financeiro? Acho que era um cara importante. Ele falou assim, que esse George Miller, nada de supernatural aconteceu naquele dia. Brigham Young estava fazendo seu longo e alto discurso. E ele continuou falando, não consegui ver nenhum sentido em suas observações, a não ser derrubar as pretensões de Sidney Rigdon. Bom, esse historiador aí, o Richard Van Wagoner, ele escreveu o melhor documento que a gente pode encontrar sobre esse assunto, que é o Dialogue, a Journal of Mormon Thought, no volume 28, número 4. Esse historiador, ele detalha a evolução dessa história, né, mostrando como que esse mito aí do Brigham Young se transformando em Joseph Smith foi criado. Então é bem detalhadinho, tá? Ele usa os diários originais das pessoas que estavam presentes nessa reunião do dia 8 de agosto de 1844, aqui ó, achamos a data. Ele fornece bastante evidência de que aqueles que estavam presentes negligenciaram tomar nota desse milagre na época. Então, como é que é? Ninguém tomou nota? E então só mais tarde, quando eles já estavam lá em Utah, e muitos que nem estavam junto, resolveram descrever esse grande milagre aí da transfiguração, que supostamente testemunharam em primeira mão. Então, né, esse livro aí desse cara é bem interessante, se alguém tiver interessado para pegar alguns detalhes, tá, do estudo. E não só para essa questão, a análise dessa evolução, né, feita por esse historiador, ela mostra como os mitos dentro de uma religião podem se iniciar. Sabe quando alguém fala uma coisinha, depois outro acrescenta, quando você vê, virou um negócio enorme? Então, esse é um bom exemplo para ser estudado e analisado como que essas coisas acontecem. Então, esse é o nosso Brigham Young. Aí, se vocês não sabiam alguns detalhes, deixa nos comentários para eu saber o que é que vocês gostaram mais aí nesse episódio. Não esqueça também, quem não estiver seguindo os canais, né, no YouTube, no Spotify, em alguns outros aplicativos, faz o favor lá de dar uma ajudinha pra gente, né, em seguir, em compartilhar também, principalmente ajuda bastante o compartilhamento. Dá uma curtidinha, o comentário também é muito importante. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!